Política é um tema que hoje está em pauta, está em voga. Desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, ao ditador da Coreia do Norte, ao Putin na Rússia, as mudanças políticas que passam pela China, até esse momento de transição, política que assola o Brasil e que nós estamos todos sem saber o que vai gerar para o nosso futuro e que saída nós vamos ter sobre esse imbróglio em onde nós estamos metidos. Então eu e o professor Augusto decidimos trazer esse tema neste vídeo que nós estamos trazendo aqui para o canal do IBDE, gravado hoje. Eu queria começar perguntando para o professor Augusto se a sociedade pode viver sem política, se a política é algo que nós podemos tirar das nossas vidas. Muito interessante esta pergunta. A política está entranhada na vida social. Não tem como nós vivermos em sociedade democraticamente sem usarmos desse instrumento que é poderoso na conciliação de interesses, porque a sociedade em si, ela vive em conflito. Agora, o que as pessoas às vezes não têm consciência é que nós fazemos política de toda a natureza, dentro de casa. Para nós realmente ganharmos o nosso espaço, nós temos que ser políticos. Para nós adquirirmos liberdade em relação aos nossos pais, nós temos que ser políticos. Ou seja, dentro da empresa, nós estamos sempre usando da política. Talvez o equívoco é pensar que a política seja alguma coisa pejorativa. Até eu ouço às vezes pessoas dizerem, ele é muito político. Mas o que nós temos que entender é que a política é um instrumento poderoso de conciliação de interesses. E não tem como uma sociedade democrática viver sem este instrumento. Mas se política é importante, é inerente ao gênero humano, por que historicamente a gente lê e vê vídeos e vê filmes, os políticos são sempre mal vistos? A gente sempre acaba concluindo que o político não desempenhou ou representou a visão efetiva que a sociedade que ele teoricamente representa esperava dele. Por que isso acontece? Nós não podemos nos esquecer que a política é exercida por pessoas, por seres humanos. E o que fascina, muitas vezes, as pessoas não é o dinheiro, é o poder. E o que nós vemos na prática é pessoas usando mal este poder. E por isso nos decepcionamos com os políticos. John Kennedy Galbraith tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: a democracia é o pior regime que existe, se não o compararmos com outro. Então, como a democracia depende de um aprimoramento, a política é o instrumento ideal. Mas hoje, nós temos que separar o joio do trigo. E só podemos fazer isso através do voto. Então, novamente, quando uma pessoa diz que não gosta de política, ela já está fazendo política. Então, precisamos tomar consciência de que o problema não é a política, é o ser humano. Mas, Augusto, é possível fazer boa política e ser um bom político? Existem exemplos históricos que você pode citar, porque como as coisas têm sempre dois lados, duas leituras, muitas vezes a gente lê que certa personalidade atuou muito bem em uma situação, mas ato contínuo teve uma performance que deixou marcas na sua carreira. Como isso é inevitável, não existe político perfeito, vamos falar assim, ou existem políticos que você considera e classifica como políticos efetivamente referências na história do mundo? Com certeza é possível fazer boa política, e hoje nós temos exemplos no mundo. O sistema helvético, a própria Dinamarca, que tem um vídeo aí bombando, mostrando como que se faz política lá. E o que nós temos que prestar atenção é que, às vezes, um político ele é excelente numa determinada situação, mas ele pode se tornar incompetente em outra. Vamos lembrar do caso do de Gaulle, o herói da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Em 68, os estudantes na França derrubaram o general. Ele foi obrigado a renunciar. Por quê? Em tempos de guerra, ele foi ótimo, mas em outra situação, talvez ele não tivesse a mesma competência para aquele momento.
E o sistema helvético, né, que é um dos mais perfeitos do mundo, o recall, tem o recall, né? Ou seja, tem dois instrumentos, né, que são fundamentais para o aprimoramento do processo democrático. Primeiro, é a cobrança. É a cobrança. Quer dizer, o político que não é cobrado, ele usa o poder como ele quiser. E depois, a justiça. Justiça para todos. Então também não existe, não é, uma democracia forte sem esses dois instrumentos. Ok, mas isto entendido, eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente, que é como a sociedade historicamente vem escolhendo seus representantes. Aquelas pessoas que, por terem habilidades políticas, possam, de alguma maneira, compatibilizar interesses da sociedade que são dispersos e trazer pelo menos uma solução mais perto do consenso. A pergunta é, com a evolução tecnológica que houve, a rapidez dos meios de comunicação e principalmente a complexidade dos assuntos que envolvem a sociedade hoje, o método que nós estamos ainda utilizando, que é o voto e etc., para escolher os nossos representantes ainda é efetivo, é ainda o melhor, ou a sociedade já poderia ter evoluído e ter adotado uma metodologia de representação diferente daquela que nós vimos utilizando até o momento. Isso é um tema que eu queria que você falasse com alguma profundidade. Eu acredito que a tecnologia veio para aprimorar o processo democrático. Em pouco tempo, todas as pessoas terão um smartphone na mão e poderão colocar ali seu voto através de uma digital e fazer sua escolha. Porque o eixo de um processo democrático é a participação. Como eu falei anteriormente, depois a cobrança. Vejo que nós já estamos vivendo um momento muito singular na história do Brasil, através das delações, tudo feito com celulares na mão. Cada pessoa, né? Nós temos aí 3 poderes, depois o 4º poder, que é a mídia, e eu acredito que agora teremos o 5º poder, que será o mais poderoso, que são as pessoas com o celular nas mãos, gravando, filmando e cobrando os nossos políticos. E só assim nós podemos realmente aprimorar esse processo democrático. Bem, já se fala hoje, né, quase que de plebiscitos online, né, onde temas são colocados em votação e você poderia dar sua opinião sobre esse tema ou influenciar diretamente o seu representante sobre esse tema. Você tem notícias de aplicação disso de uma maneira já mais massiva e os resultados que isso está trazendo? E você acha que isso pode trazer bons ou maus resultados no futuro? A abertura da manifestação plena online sobre temas que estão sendo tratados, ela será positiva? Eu pergunto isso porque existem temas que eu tenho interesse e eu poderia dar minha opinião, mas eu não tenho conhecimento técnico para perceber o impacto que essa decisão pode causar na sociedade como um todo e em que prazo. Então, também dizer, bom, nós vamos votar sobre tudo, a questão é sobre que base, né? Porque nós sabemos que um político, ele tem uma equipe que teoricamente, né, o informa, o sustenta, o dá apoio sobre questões que ele precisa vir a votar para que ele tenha minimamente um conhecimento técnico sobre a realidade e os impactos disso, né? Essa representatividade individual plena, direta, não pode nos expor a riscos de tomar decisões erradas. Não é porque a decisão é tomada por todo mundo que ela é correta, muito pelo contrário. Vale a pena lembrar que a Singularity University concluiu que até 2025 todo mundo estará conectado. E o que nós já estamos vivendo hoje é um verdadeiro projeto transformador, massivo, que em nenhum outro momento, né, nós podemos vivenciar. E isso vai impactar profundamente na política. Veja a reação em cadeia agora, mundial, em relação ao conceito de trabalho escravo, que acabamos de assistir. Então, o que nós estamos vendo é que a tecnologia, a cada dia, ela vai ser um instrumento técnico efetivo para poder realmente fazer valer a opinião das pessoas. Agora, até que ponto as pessoas podem estar certas ou erradas, isso também faz parte, né, do processo de
desenvolvimento democrático. Porque a democracia, o que nós precisamos compreender é diálogo. E o diálogo é demorado. É diferente de uma ditadura, que todos nós já conhecemos. Então, o que nós precisamos compreender é que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução no mundo em termos de novo aparato, nova infraestrutura que vai nos gerar grandes possibilidades de aprimoramento no processo democrático. E saindo um pouco, Augusto, da abordagem genérica, né, de tecnologia e representatividade, nós hoje vivemos no Brasil um período negro da nossa história, né, pela corrupção toda que foi detectada e o impacto que isso causou naqueles representantes tradicionais políticos do Brasil. Fala um pouco sobre isso. Nós estamos num beco sem saída. Há alguma saída? Que saída você vê para o Brasil? Quanto tempo isso vai demorar para nós apagarmos, para essa ferida cicatrizar e nós termos aí uma nova geração de representantes, pelo menos melhor, o que não é difícil, né, do que essa que nós temos no presente? Para onde o Brasil vai politicamente? Qual é a saída do Brasil, a seu ver? Nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil. Pela primeira vez, nós estamos vendo como os jovens juízes, os jovens promotores, estão agindo diferentemente do passado. Parece que aquele passado, onde tudo podia se fazer, a corrupção, sem trégua, está com seus dias contados. O que nós precisamos observar é que esses países modelos que nós temos hoje, Japão, Alemanha, nós não podemos esquecer dos traumas que eles têm históricos de corrupção e desmando. A própria Alemanha, que é o exemplo hoje, há 70 anos atrás, estava nas mãos de um ditador. O Japão foi denunciado por Kurosawa, um grande produtor, um grande diretor de cinema, com um filme chamado O Homem Mal Dorme Bem, mostrando que, naquele momento, no começo do século passado, toda a sociedade japonesa, para generalizar, era corrupta. Então, eu acredito que o Brasil precisa ser passado a limpo. E só é possível isso através de um judiciário forte. Justiça para todos. Estamos evoluindo no nosso processo democrático. O que nós precisamos no Brasil é descentralizar o poder. E isso é uma conclusão que todos nós temos que chegar. Nos Estados Unidos, existem 50 estados independentes. E é por isso que nós ficamos, muitas vezes, perplexos quando no estado tem pena de morte, no outro não tem. Agora mesmo a Califórnia, né, libera a maconha e libera para os imigrantes contra as decisões do próprio presidente Trump. O que nós vemos são estados independentes, com a sua própria Constituição. O Brasil é um país grande, mais de 200 milhões de pessoas. Nós precisamos de descentralizar o poder. E eu tenho certeza absoluta que caminhamos para isso. Os outros países não têm pessoas mais inteligentes ou mais honestas do que nós, porque eles passaram por isso também. Nós simplesmente precisamos ter um sistema que não seja doentio, que não seja anacrônico. E é nesse trabalho que nós temos que realmente desenvolver a nossa democracia, a nossa jovem democracia. Obrigado, Augusto. Obrigado a você que nos assistiu. Se você tem interesse em assuntos como esse, que tenho certeza podem trazer benefícios e melhorias na sua vida profissional, no seu modo de entender a sua participação na sociedade, inscreva-se no canal do BDE ou acesse o nosso site. Obrigado.